Olá. Nós, na primeira parte desse nosso curso de ondas eletromagnéticas, tratamos da propagação de ondas eletromagnéticas em campos no espaço livre. A partir de agora, nós iremos tratar dessa propagação, considerando que nossas ondas não estão no espaço livre, mas sim em meio confinado. Ou bem elas vão estar em meio confinado totalmente por um material condutor, que a gente chama de guia de onda, ou então elas estarão guiadas ou orientadas por um material condutor envolto por um dielétrico, né, que a gente chama de linha de transmissão. Então essa basicamente é a diferença entre linha de transmissão e guia de onda. No guia de onda, nós temos um metal que envolve o nosso campo. E na linha de transmissão, nós temos um dielétrico ou dois metais que sustentam a propagação do nosso campo eletromagnético. A questão é que esse tipo de modelo vai ser construído não empregando as equações de Maxwell. Mas nós vamos construir ele, pelo menos para as linhas de transmissão, a partir de elementos conhecidos de vocês, que são os elementos de circuitos e a teoria de circuitos. Então, na aula de hoje, o que a gente vai é estabelecer exatamente esse modelo, que é chamado de modelo de elementos discretos para uma linha de transmissão. Eu sou o professor Sérgio Severo, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, e essas são as aulas de ondas eletromagnéticas do nosso curso de Engenharia Elétrica do Campus Pelotas. Então vamos lá. Primeiro, o que é uma linha de transmissão? Alguém poderia dizer assim, não, é um fio colocado... Bom, mas se é um fio, ele está colocado sobre terra, a menos que esteja lá no espaço. O que significa que a gente precisa dessa referência, na verdade, para poder alimentar ela com sinal. Senão não tem como alimentar essa linha. Então isso aqui, já que precisa dessa referência, a gente não faz essa linha com um fio, mas nós modelamos essa linha com dois fios, que fica mais fácil de entender tudo que nós vamos dizer a respeito dela. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a distância. Vamos considerar primeiro que essa nossa linha é infinita para os dois lados. Ou seja, ela não tem fim para cá e não tem fim. Não tem começo e não tem fim. Se são dois fios, vocês vão aceitar basicamente que se aplicarem uma tensão DC aqui, nesses dois fios aqui, uma fontezinha, o que vocês vão encontrar é uma reação própria de uma estrutura metálica, isso aqui são dois fios metálicos, que, bom, topologicamente falando, esses fios poderiam ser duas placas. Ou essas placas poderiam ser tão estreitas quanto a espessura do fio. Ainda assim, seriam duas placas, e todo mundo sabe que se a gente aplicar um potencial em duas placas paralelas com um dielétrico no meio, ou vácuo no meio, essas placas armazenam energia no campo elétrico entre elas. Pois muito bem. Então, fica compreendido que isso aqui é, de uma forma ou de outra, um capacitor, apesar de ser, ou tem uma capacitância, apesar de ser dois fios. Também
Se vocês fecharem esses fios aqui com um curto, vocês fazem um laço. Vocês enlaçam e na hora que vocês aplicam a tensão aparece uma corrente. E essa corrente, tá, vai ser impedida de circular instantaneamente graças ao quê? À indutância dessa bobina. Isso aqui é uma bobina. Mesmo que se fosse aberto, você teria uma indutância. Então, ou seja, o que significa que tanto pode ser armazenada energia no campo elétrico de dois fios, quanto pode ser armazenado energia no campo magnético de dois fios. Tá? O nosso problema, de forma geral, é estudar o que acontece, tá, depois de algum tempo que a gente armazena a energia nesses fios. Ou, melhor, no mesmo instante de tempo, será que a tensão nesse ponto vai ser idêntica à tensão nesse ponto? Já que a gente tem isso como capacitores, indutores e pior, resistores também, porque o fio tem uma resistividade se ele não for um condutor perfeito. E também se tiver perdas aqui de elétrico entre o fio, vocês vão ter uma condutância. Alguma coisa vai passar. Então, obviamente que se eu tenho um conjunto de componentes aqui no meio, de elementos discretos, esses componentes vão atrapalhar o meu sinal, se ele for aplicado aqui, até que ele chegue nesse ponto aqui. Então, esses pontos aqui, nós vamos definir assim. Nós temos um z igual a 0. Aqui um z igual a menos d, onde z é a coordenada. Essa distância, então, é d. Vocês vão aplicar uma tensão na entrada. A tensão não é constante, nós vamos aplicar uma tensão variável. Então, nós vamos aplicar uma tensão V, que depende da posição Z, nós estamos imaginando isso, né? V, que depende de Z, e do instante de tempo T. Quando a gente aplicar isso, vai circular aqui uma corrente I, tá? Vamos botar minúsculo, né? I, porque está no tempo, aqui é minúsculo também. Tá? De Z e T. Ora, esta corrente vai enfrentar primeiro a resistividade série do nosso fio. Ou seja, o nosso fio tem uma resistência série associada. Essa resistência depende do comprimento do fio. Então, ela tem um valor R, que por metro, né, ou seja, de resistividade por metro, que para a gente saber a resistência, em um comprimento específico, tem que multiplicar pela distância. A distância vai ser um diferencial, tá? Um elemento, nós estamos discretizando essa linha e vamos discretizar ela em delta z. Então, D igual a delta Z. Z menos Z em 0 menos Z em menos D. Também, né, como isso aqui é uma indutância, tá? Ou tem uma indutância distribuída aqui, nós vamos ter um indutor aqui que é L vezes, L dado em Henry por metro, tá? L vezes delta Z. Eu disse para vocês que pode haver perda nesse dielétrico, e se houver perda nesse dielétrico, isso vai se transformar numa condutividade. Então, o nosso dielétrico aqui tem uma condutividade G por metro, delta Z, metros. E, ao mesmo tempo, é um capacitor. Isso é um capacitor, ele está em paralelo aqui, e o capacitor vai se chamar C fará por metro, tá? Vezes delta Z. Então, se aplica uma tensão, aparece uma corrente. A uma distância delta Z, o que vai se encontrar, então, é uma corrente I de Z mais delta Z no mesmo instante de tempo T. E vai lá aparecer uma tensão V
de Z mais ΔZ no mesmo instante de tempo t, que eventualmente, muito provavelmente, não é igual à tensão que aparece no início da linha. E esse é o nosso problema. Diferente de circuitos, em circuitos vocês consideravam que em qualquer ponto da linha de vocês tinham sempre a mesma tensão. Então o sujeito fazia um divisor de tensão lá. Se o divisor de tensão fosse desenhado assim, ou se ele fosse desenhado assim, a tensão aqui seria a mesma. Só que, no nosso caso, isso não acontece. E isso não acontece porque nós estamos assumindo que a linha essa que transmite o sinal daqui até aqui tem capacitância distribuída, tem indutância distribuída, tem resistência distribuída e tem condutância distribuída. Tá? Então, esse é a base daquilo que a gente tem que modelar aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos escrever, se a gente tem um circuito para modelar, a gente escreve as nossas leis de Kirchhoff. Então vamos lá com a lei das malhas. Sobe a tensão V de Z e T. Desce a resistência do capacitor, menos R delta Z e de Z e T. Desce a indutância, a queda de tensão na indutância. A queda de tensão na indutância, nós sabemos que é L delta Z, que é a indutância, vezes a derivada em relação ao tempo, e tem que ser uma derivada parcial, porque na verdade nós estamos assumindo que vai haver variação no espaço também. Tá? Então a derivada em relação ao tempo do que? Da corrente I de Z e T. Tá? Isso ainda vem essa queda de tensão aqui no final da malha. Então, cai, sobe aqui, desce, desce e desce aqui. Tá? Então, é menos V de Z mais delta Z T. Certo? Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Essa é a lei das malhas. Já a lei dos nós de Kirchhoff, nós vamos aplicar nesse nó aqui. Nesse nó aqui entra a corrente, vamos usar de referências a corrente, entra a corrente I de Z e T. Passa a corrente na condutância e ela vai sair desse nó, essa corrente aqui, tá? Menos a condutância vezes o comprimento, ou seja, a condutância distribuída em Siemens por metro vezes o comprimento em metros, tá? Vezes a tensão, a queda de tensão na condutância, V de Z mais delta Z, T. E sai a corrente, aqui sai a corrente no capacitor. E a corrente no capacitor, então, vai ser menos C, tá? Delta Z, vezes a derivada em relação ao tempo da corrente, da queda de tensão no capacitor, tá? E não da corrente, né? Então, porque a queda de tensão no capacitor é o que é conhecido aqui. Então, a derivada em relação ao tempo de V de Z mais delta Z, porque essa tensão que está sobre o capacitor, T. E, finalmente, sai essa corrente menos I de Z mais delta Z, T. E isso aqui tem que ser igual a zero. Pois bem. O que nós vamos fazer agora
é dividir tudo isso aqui por ΔZ. Se eu dividir isso aqui por ΔZ, sai isso aqui, sai esse aqui, e a gente encontra aqui V de Z e T sobre ΔZ. Vamos pegar esse V de Z e T aqui, menos V de Z mais ΔZ T sobre ΔZ. E vamos passar isso aqui, esses outros dois termos, para o outro lado da igualdade. Esse termo passa. Eu peguei este aqui, agora esse aqui passa com menos R ΔZ. Ah, o ΔZ foi aqui, né? Não tem mais ΔZ, porque eu simplifiquei ele. Menos R I de Z e T. Menos L. Desculpa, menos R não, porque passa positivo. Mais. Então aqui passa positivo, mais L, derivada em relação ao tempo de I, de Z e T. Então vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar isso aqui por menos 1, isso aqui por menos 1, e aí troca a posição desses, né? Então vezes menos 1, vezes menos 1, a gente troca isso aqui, bota o ΔZ embaixo, ΔZ, isso aqui vai ficar V de Z mais ΔZ, T menos V de Z e T. Vai ser igual a menos R, a corrente que entra, mais L, a derivada da corrente que entra, que é a que passa no indutor. Olha, gente, mas acontece o seguinte, que se eu pegar e resolver tornar ΔZ infinitesimal, eu sei que o limite, quando ΔZ tende a zero, dessa expressão aqui, nada mais é do que a derivada parcial em relação a Z da tensão V de Z e T. Isso vai ser igual a menos R I de Z e T mais L delta T I de Z e T. Se vocês fizerem a mesma coisa aqui na lei dos nós, dividindo tudo por ΔZ, e fizerem o limite quando ΔZ tende a zero, o que vocês vão encontrar também, tá, é que a derivada parcial em relação a Z de V, desculpa, de V não, né? De I de Z e T vai ser igual a menos a condutância G, V de Z e T, mais a capacitância C, derivada parcial em relação ao tempo de V de Z e T. Essas duas equações, tomadas junto, a derivada da tensão em relação ao tempo nessa linha de transmissão é igual a esse valor pela corrente, ou a derivada da corrente é igual a esse valor pela tensão, essas duas relações pela tensão. Esses dois conjuntos de equações diferenciais são conhecidas como as
equações do telegrafista são devidas a Hillside, foi ele que fez essas equações, e basicamente governam o comportamento de qualquer linha de transmissão com o dielétrico com ou sem perdas, né, com um fio com ou sem perdas, para as tensões e para as correntes dentro dessa linha, dado que foi aplicado um determinado sinal elétrico nela em algum ponto. Tá? Então agora o nosso problema é resolver essas equações diferenciais. É isso que nós temos que chegar nesse momento. Eu vou escrever essas equações agora de outra forma, né, usando fazores, por quê? Para nos livrar das derivadas parciais em tempo e espaço, da forma como está escrito aqui. Até porque a gente sabe que, trabalhando no chamado domínio harmônico do tempo ou domínio da frequência, o que a gente consegue no domínio da frequência nisso aqui é, se souber o comportamento para uma frequência ômega angular só, nós vamos saber o comportamento para qualquer frequência. Tá? Porque simplesmente o que a gente faz é, ou melhor, para qualquer conjunto de frequências, basta superpor elas, que o nosso sistema ainda é para ser homogêneo e linear. Tá? Então, no domínio da frequência, essas equações vão ficar simplesmente a derivada de V de Z em relação a Z, a taxa de variação da tensão Z ao longo da linha, que é isso que nós estamos dizendo aqui, é igual a menos R mais J ômega L, porque J ômega é o quê? Isso aqui é J ômega, tá? J ômega L vezes a corrente I de Z, o fazor de corrente I de Z. E a derivada do fazor de corrente I de Z, onde já está embutido o tempo em relação a Z, vai ser igual a menos a condutância mais J ômega C vezes a derivada da tensão. Desculpa, vezes o valor da tensão V de Z. Ora, esse modelo agora, a gente pode simplificar ele um pouco, considerando que se tem agora uma indutância série e uma admitância paralela. Se nós fizermos isso aqui, e nessa indutância série e nessa admitância paralela, são aplicados os nossos fazores. Então, o que a gente vai ter é o seguinte, vai ter o que um componente, que é a nossa indutância série, e outro componente, que é a nossa admitância paralela, e aqui a nossa linha de transmissão. A gente aplica uma tensão fazorial V aqui, nesse ponto Z. Tá? A nossa linha tem uma impedância série ZDZ, cuidado, né? ZDZ. DZ tamanho, Z impedância. Tá? E uma corrente fazorial I entra nela. Sai uma corrente I mais um diferencial de I, a taxa de variação de I. Aqui aparece uma condutância paralela Y, uma condutância, né, YDZ, valor complexo, de tal maneira que, bom, claro, obviamente aparece um fazor de saída V mais a taxa de variação dV. De tal forma que Z é igual a R mais J ômega L e Y, né, são duas impedâncias, uma impedância e uma condutância complexa. Né? Y igual a G mais J ômega C. Isso é chamado de impedância série distribuída, isso aqui de condutância série distribuída. Tá? Ora,
Nós podemos escrever essas equações aqui da seguinte maneira, tá? Considerando a representação em fasores. dV dz é igual a menos z vezes a corrente fasorial I. E dI dz é igual a menos y vezes a tensão fasorial V. Vou pegar essa aqui e vou derivar ela dos dois lados em relação a Z. Se eu faço isso, o que eu encontro é que D2V, dz2 igual a D dz de menos ZI. Ou seja, isso aqui na verdade é menos Z DI dz. Acontece, gente, que DI dz está aqui, ó. Então, D2V dz2 é igual a menos vezes menos vai dar mais, tá? Z, Y, V. E agora a gente conseguiu uma equaçãozinha muito interessante que nos dá a taxa de variação da tensão em função da tensão em qualquer ponto da linha, do fasor de tensão em qualquer ponto da linha. Se eu definir gama, fator de propagação dado pela raiz de Z vezes Y, o que nós encontramos, na verdade, é que isso aqui fica gama ao quadrado. E essa aqui é a equação da onda reduzida de Helmholtz. Ok? Ou seja, chegamos novamente numa equação da onda. Agora chegamos na equação da onda a partir da consideração dos elementos distribuídos ao longo de uma linha de transmissão, sem fazer apelo às equações de Maxwell, embora elas estejam aqui. Tá? Isso foi muito importante historicamente, porque Ripside explica para aquelas pessoas que não conheciam Maxwell, que de certa forma era razoavelmente abandonado, tá? Mas conheciam bastante circuitos, que afinal de contas uma coisa saía da outra. Então, das equações do telegrafista, que são essas aqui, a gente consegue uma equação diferencial de onda. E tudo que nós temos agora que fazer é encontrar uma solução para essa equação. Mas nós sabemos a solução para essa equação. Essa equação se soluciona com exponenciais complexas. Tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente sabe que essa equação tem tem uma solução para tensão e uma solução para corrente. E a solução para tensão dela é um V em qualquer ponto Z da nossa linha, que vai ser igual a um V0 mais E na menos gama Z, mais um V0 menos E na gama Z. E uma corrente em qualquer ponto da linha Z, que vai ser igual a um I0 mais E na menos gama Z, mais um I0 menos E na gama Z.
Quem é I0 mais e quem é I0 menos são os fazores no tempo. Então, V0 mais é o módulo de V0 mais e na J ômega T. E V0 menos é o módulo de V0 menos e na J ômega T. Ou seja, são os fazores no tempo, gente, que vocês aplicaram em algum ponto da linha que vocês escolhem para definir. Então vocês imaginem o seguinte: vocês têm uma linha infinita. Está aqui a linha infinita de vocês. Ela começa no infinito, vem e vai para o infinito. Em algum ponto dessa linha, no meio do caminho, vocês vão lá e colocam uma senoide de tensão. Obviamente, vai surgir uma senoide de corrente. Só que aqui vai ter que surgir uma senoide de corrente para lá e outra para cá. E também uma senoide de tensão entre esses dois terminais. Então aqui nós temos, se nós orientamos o eixo Z para cá, aqui nós temos uma onda no sentido progressivo dos Zs e aqui surge uma onda no sentido negativo dos Zs. Ou seja, aqui surge esta aqui, que é o valor disso aqui, que é V0 mais, tá? E essa aqui, que é o valor disso aqui, que é chamado de V0 menos, porque a onda, o sinal inicial da onda regressiva, que é esta onda aqui. Para a corrente é a mesma coisa, esta corrente aqui e esta corrente aqui, uma corrente que vai para lá e outra corrente que vem de volta para cá. Porque é uma linha infinita dos dois lados. Elas em algum momento vão voltar? Se as linhas forem infinitas, não. Tá? O modelo não permite que elas voltem. Nós podemos, entretanto, então, analisar essas coisas agora aqui separadamente, que é uma coisa bastante interessante. E por quê? Porque a pergunta que tem que se fazer agora é: bem, ótimo, eu apliquei isso aqui, mas eu estou aplicando numa linha. Eu sei que essa linha tem capacitância, essa linha tem indutância, essa linha tem resistência distribuída, essa linha tem condutância distribuída. O que vai acontecer? Tá? O que vai acontecer com essa corrente? Ou melhor, que corrente se produz a partir da tensão aplicada? Ou até se você gerar uma corrente por indução, que tensão se produz a partir da corrente aplicada? Ora, a relação tensão-corrente é impedância. Então vamos ver como é que fica o que se produz aqui. Vamos pegar primeiro só a nossa onda progressiva. Se a gente pegar só a nossa onda progressiva, tomando essas duas equações aqui, na verdade não, na verdade, né, nós vamos fazer o seguinte: a gente sabe lá das equações do telegrafista que dz é igual a menos Z vezes I. Mas isso, V de Z é V0, né? Então vamos derivar essa equação aqui. Ó. Vamos derivar essa equação aqui. E se a gente deriva essa equação aqui, a gente encontra que dV dz, ou seja, derivando esta equação, que dV dz vai ser igual a menos V0 mais gama N menos gama Z. Por quê? Porque eu derivei N menos gama Z, deu menos gama N menos gama Z. E aí fica um menos aqui na frente do V0 mais V0 menos gama N gama Z. Porque aqui é positivo
nós estamos no sentido negativo dos z's, o valor da exponencial é positivo. Ora, então significa que isso aqui é igual a menos EI. Que diz também para nós que a corrente I vai ser igual a gama sobre Z, V0 mais E na menos gama Z, mais V0 menos E na gama Z. Ora, mas a corrente I é isso aqui. Então, nós podemos pegar agora esse nosso amigo e colocar aqui. Então, I0 mais E na menos gama Z mais I0 menos E na gama Z vai ser igual a gama sobre Z, V0 mais E na menos gama Z, mais V0 menos E na gama Z. Essa equação diz bastante coisa para a gente, né? Relaciona a tensão e a corrente em qualquer ponto da nossa linha. Tá? Então vamos pegar ela agora e vamos separar essa equação, uma para uma onda viajante que viaja para cá e a outra para uma onda viajante que viaja no sentido contrário. Porque o que nós queremos é ver como, afinal de contas, se relacionam nessas ondas viajantes, tá? A tensão e a corrente. Ora, se eu não tenho uma onda regressiva, me resta, ou seja, se eu não tenho uma onda que se propaga no sentido dos z's negativos, me resta essa onda aqui e me resta esta onda aqui. O que significa, então, que I0 mais E na menos gama Z é igual a gama sobre Z, V0 mais E na menos gama Z. O E na menos gama Z simplifica, e daqui a gente tira que V0 mais a onda que vocês aplicaram sobre I0 mais a onda que resultou é igual a Z sobre gama. Agora vamos pegar outra onda. A onda que se propaga na direção dos Z's negativos, ou seja, se propaga para lá. Ou a onda regressiva. Essa aqui e essa aqui multiplicado por isso aqui. Então significa que I0 menos E na gama Z vai ser igual a V0 menos aqui deu um erro de sinal. Esse aqui é menos, tá? Aqui é menos. Porque na hora de trocar aqui eu não troquei o menos e aparece o menos aqui assim. Então, se aqui é menos, aqui também é menos. E se aqui é menos, aparece esse menos aqui. Menos V0 menos E na gama Z. Vezes gama sobre Z. Esse simplifica com esse. E daqui a gente tira que menos V0 menos sobre I0 menos é igual a também Z sobre gama. Notem que Z depende só da configuração da nossa linha de transmissão, ou seja, dos elementos que compõem ela. Gama também, porque a gente sabe, e eu escrevi aqui em algum lugar, que gama foi definido como raiz de Z vezes Y.
Então, isso aqui dá z sobre raiz de z vezes raiz de y. Isso aqui é raiz de z vezes raiz de z. E a mesma coisa acontece aqui, o que diz para nós que V0 mais sobre I0 mais é igual a menos V0 menos sobre I0 menos e é igual a raiz de Z sobre Y. Não sobre gama. Tá? A gente já substituiu o gama por isso aqui, que é a definição da nossa constante de propagação. Isto aqui é um número extremamente importante. Primeiro, porque ele depende só e tão somente da indutância série e da condutância paralelo da nossa linha. Ou seja, para cada linha de transmissão, existe um. Desde que, se a linha tem a mesma indutância série e a mesma condutância paralela, tá? A linha propaga a onda do mesmo jeito. Ainda que ela seja diferente constitutivamente, basta que R, L, G e C sejam os mesmos. Este número é chamado de Z0 e é a impedância característica da linha de transmissão. É um número fundamental, porque com ele a gente sabe como a tensão e a corrente vão se comportar ao longo dessa linha. Mas tome muito cuidado, porque embora ele relacione a tensão da linha, a tensão aplicada na linha com a corrente aplicada na linha, ele não faz isso para uma linha que não seja infinita nos dois lados. Ou melhor, ou não faz isso para uma linha que não esteja propagando uma onda viajante, uma onda que vai num sentido só, quer seja para frente ou quer seja para trás. Se a nossa linha, por algum motivo, tiver as duas ondas superpostas, como vocês já conhecem, vai aparecer uma onda estacionária, da mesma maneira que apareceu no espaço livre. E essa onda estacionária diz que a razão entre a tensão e a corrente não depende da posição que você se encontra. Tá? Agora, se não tem onda estacionária, a razão entre a tensão e a corrente em qualquer ponto da linha, se não tem onda estacionária, é absolutamente a mesma. Então, o que significa que uma linha de transmissão que não tem a presença de onda estacionária, vocês podem, por exemplo, alimentar ela em qualquer ponto. Parece uma bobagem, mas é uma coisa extremamente importante no caso de uma coisa que nós estamos falando desde o início, que pelo fato dos componentes estarem distribuídos ao longo desta linha, em um único instante de tempo, mesmo com uma onda estacionária que está andando na minha linha, eu tenho aqui num tempo t e aqui num outro tempo, no mesmo tempo t, eu vou ter um valor aqui e outro valor de tensão aqui, se isso ali for a tensão da nossa linha. Se isso aqui, e mesmo que seja uma onda viajante. Mas se for uma onda viajante, se vocês aplicarem uma tensão V de Z aqui, tá? Vocês vão obter uma corrente I de Z que está relacionada a V de Z sobre I de Z, vai ser igual a Z0. Só que tem que escrever em letras garrafais aí. Para onda viajante. Que significa o quê? Que a nossa linha é pelo menos infinita. Tem uma outra condição que a gente vai aprender mais tarde, né? Que é a linha casada. A grande vantagem disso aí é o seguinte, é que o sujeito pode aplicar tensão em qualquer ponto dessa linha, que só propaga uma onda no sentido, se ele aplicar aqui ou aplicar aqui, ele vai estar
sempre obtendo, enxergando para cá uma impedância Z0. Ou seja, não interessa o tamanho da linha. Porque se interessasse o tamanho da linha, vocês teriam um problema. Vocês conectam um circuito aqui, o circuito enxerga uma impedância muito alta, não vai nada. Ou enxerga um curto, derruba a fonte. Então, agora, se ele enxerga sempre Z0, sem problema. Melhor ainda, se a linha de vocês não possui perdas, ou seja, numa linha sem perdas, o que a gente tem é que, olha só, Z0, que é igual a raiz quadrada de R mais J ômega L sobre G mais J ômega C, quando não tem perdas, a resistência e a condutância paralelo são zero. Isso aqui simplifica tudo. E o nosso ZE0 fica exatamente raiz de L sobre C. E raiz de L sobre C é um número real. Então, mais a impedância vista daqui, além de tudo, é um número real. E a relação entre V de Z e de Z, para uma linha sem perdas, é sempre um número real. Em qualquer ponto que vocês alimentarem a linha, se e somente se a linha tiver dentro dela só uma onda viajante. Então não imaginem, por qualquer aspecto, que vocês vão lá ligar um multiteste numa linha, né, de 50 ohms, um cabo de 50 ohms e medir 50 ohms. Não, não vão. Nem mesmo se vocês ligarem um analisador de rede. Vocês vão medir o coeficiente de reflexão desse cabo. Tá? Ou melhor, vou medir a impedância desse cabo a partir de uma onda, um sinal alternado que eu estou colocando nele. E vocês não vão medir 50 ohms se o cabo estiver cortado. Tá? Vocês têm que fazer mais algumas coisinhas para medir 50 ohms. Se o cabo for 50 ohms. Tá? Se o cabo for 75 ohms e vice-versa. Mas se o cabo for infinito, vocês vão medir 50 ohms. E isso aqui é o curioso. Tá? Esta impedância característica, ela é fundamental. A compreensão desse conceito é muito importante. Ela surge da solução das equações do telegrafista. Tá? E nos permite relacionar tensão e corrente em qualquer ponto de uma linha com a onda viajante. Tá? Na aula que vem, nós vamos ver agora, afinal de contas, tudo bem, se aqui tem uma onda eletromagnética, com que velocidade essa onda se propaga e depende do que para se propagar. Depende do dielétrico, depende do material, depende da cor do cobre, não sei. Na aula que vem a gente descobre isso. Tá? Muito obrigado por enquanto, até a próxima aula.